Muito bem-vindos ao Hypervision Podcast da Hyper Islands. E hoje nós estamos em um ambiente um pouco diferente aqui. Nós estamos no estúdio da Compassa, Colap. E hoje você vai ouvir sobre uma jornada de transformação, exemplos práticos, como é que uma empresa, nesse caso a Scania, utilizou uma jornada de transformação para fazer a diferença para a sua empresa e para seus clientes. Hypervision Podcast. Um podcast da Hyper Island Brasil sobre educação, tecnologia e carreira. Eu tenho aqui comigo hoje o Fábio Correia, né, que a gente se conheceu durante o trabalho, né, que a gente fez na Hyper Island com a Scania. E você hoje, Fábio, você é o quê? Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, Jasper. É uma honra estar aqui junto com você, junto com a Hyper, né, participando desse momento aí do podcast. Bom, respondendo a sua pergunta, né, eu vou falar de uma maneira bem genérica. Hoje eu sou um agente de transformação. Então, todas as atividades que eu faço hoje estão vinculadas a esse título, agente de transformação. O que é um agente de transformação? Pois é. Pode ser muita coisa, né? Mas é interessante porque logo após nosso contato, né, nós nos conhecemos nesse momento, acho que a gente vai falar bastante disso aí da Scania, mas nós nos conhecemos em 2018. É um ano que eu me lembro muito, porque foi um ano que eu passei por um momento de transformação, acho que a gente vai falar isso lá na frente. Mas o fato é que depois que eu tive, né, esses momentos junto com a Hyper, algo surgiu em mim, e esse algo que surgiu em mim foi algo transformador, que transbordou não só em transformação do Fábio, mas também para tentar transformar outras pessoas. Então hoje, tudo que eu faço, eu penso, né, e minhas ações e meus trabalhos estão direcionados à transformação de negócios, falando mais do trabalho, né, do modelo de empresa, ali, do corporativo, enfim, da atividade comercial que eu estiver fazendo, inicialmente ali, dos negócios, mas é claro que os negócios são feitos por pessoas, né? Eu sei que hoje a inteligência artificial, os robôs, etc., Sim. mas ainda são as pessoas que comandam. Então, também sou um agente transformador, não só de negócios, mas como de pessoas. Perfeito. E se for para descer um pouco assim o nível na conversa, né? Eu acho que o mundo está passando por um momento de transformação muito grande. Sempre teve, mas ultimamente com a tecnologia isso vem acelerando cada vez mais. Então, nós percebemos que as pessoas estão muito sensíveis, né, a todo esse movimento que está acontecendo. Uhum. Tudo que a gente vê aí acontecendo, tanto nos negócios quanto nas empresas, é um momento delicado para todos nós, né? Então, eu me vi numa situação que eu consegui, passando por todos esses momentos que a gente vai conversar aí lá na frente, me transformar. Então, eu vejo que é possível essa transformação. Então, é isso que eu prego. Quando fala agente de transformação, é tanto para o lado pessoal quanto para o lado profissional. A gente tem que estar muito ligado nisso, né? Senão, a gente vai trabalhar no automático, vai viver no automático, o mundo vai levando a gente, a nossa percepção de tempo é diferente, a gente conversou um pouco isso antes de começar o podcast. Então, acho que ser um agente de transformação é poder contribuir um pouco, tentar minimizar e suavizar esse momento que nós estamos vivendo. Perfeito. Então, quer dizer, você começou a beber dessa fonte ali da transformação, gostou e não parou mais, né? Não parei mais. Excelente. Esse é o caminho. E aí esse projeto começou na Scania. Isso. Né? E eu lembro a gente se encontrou naquela época. Conta um pouco sobre qual era o momento da Scania, o que levou a esse encontro, quais eram os desafios que vocês tinham identificado para iniciar essa jornada de transformação que nós fizemos. Não, legal, bacana. Só para criar um pouco de contexto na conversa, né? Às vezes a gente fala Scania, acredita que todos conheçam, né? Então a Scania é uma fábrica, uma indústria sueca, né, no setor de transportes, na logística, né? Fabrica caminhões, motores e ônibus. Está aqui no Brasil já há muito tempo. E na época, eu já trabalhei por 22 anos, né? Isso eu estou falando aqui em 2018. Na época, nós estávamos pensando muito
no mercado mesmo de transportes, né? E o mercado de transportes, para quem conhece mais, para quem está mais acostumado, é um mercado muito tradicional. Foram caminhoneiros, né, nos anos 50, 60, 70, que começaram ali com 1, 2, 3 caminhões e depois acabaram criando empresas. Essas empresas, por muitas vezes, se tornaram transportadoras muito grandes, né? Muitas no Brasil são assim. É uma cultura familiar, né? Deu super certo, sempre deu super certo, né? Tem muitas empresas de sucesso que começaram nessa época, mas em 2018, acredito que em 2017, nós começamos a conversar muito sobre a próxima geração, ou seja, o filho desses transportadores, porque esses transportadores chegaram num ponto ali que tiveram seus filhos, esses filhos começaram a crescer e começaram a se aproximar nos negócios. E, obviamente, né, o pessoal mais novo que vem nas próximas gerações já nasce com um mindset da época que nasce. Né? Então, outro perfil, outra cabeça. Outro perfil, outra cabeça. Então, o transportador que começou lá com um caminhãozinho, 2, 3, foi indo, teve um sucesso até aquele certo momento. Talvez, se continuasse com aquela cultura, com aquela cabeça, pode ser que dali para frente as coisas iam ser mais difíceis, iam ser mais diferentes do que... os desafios mais diferentes do que até então. E aí, com a chegada dessa próxima geração, quando nós visitávamos os clientes, eu visitei muito cliente, eu era comercial na época, quando nós visitávamos esses nossos clientes, já começávamos a perceber a atuação do filho, de uma maneira meio tímida ali na mesa, né? O dono, o fundador, às vezes dava a palavra final, mas os filhos já começavam a interagir com a gente de uma maneira um pouco diferente. Certo. Né? E nós enxergando ali um mundo em transformação, né? Já nessa época já estava uma velocidade assim, bem rápida, tecnologia e tal chegando, nós percebemos que esse filho ele já chegava com mentalidade nova, como nós dissemos, e a interação diferente, e dali para frente eles queriam fazer negócios de uma maneira diferente também. No passado, muito relacionamento, confiança na marca, né? A Scania sempre foi uma marca muito conceituada aqui no Brasil, mas os filhos eles já chegavam com uma palavra ali diferente na hora de fazer o fechamento, não só de caminhão, mas como de consórcio também, que é a área que eu atuei bastante lá. Ele já queria entender como uma ferramenta, então a gente, peraí, tá acontecendo alguma coisa, né? Pra gente interagir e vender e negociar com os filhos, nós vamos ter que atender de uma maneira diferente. E que né? diferença? Assim, qual era a diferença entre a geração, vamos dizer, quem construiu e depois quem manteve a empresa? Né? Como é que vocês tiveram que readaptar a sua abordagem para esses clientes? Não, bacana. Essa foi uma das conversas principais da época. Né? Como eu disse, né, há muitos anos a Scania vendeu por ser uma marca premium, né, por ser uma das melhores marcas, muito em relação a relacionamento, né? Tinha muito relacionamento envolvido, já atendia o transportador há 30, 40 anos. E quando o filho começou a chegar no negócio, ele já vinha na mesa ali com uma HP na mão, fazendo conta. Né? Ele queria já entender o consórcio, por exemplo, como uma ferramenta de negócio, não somente, eu vou comprar porque eu conheço, porque eu gosto da marca e tal. Mesmo porque as marcas todas evoluíram tecnologicamente. Então, o produto, não que é uma commodity, mas a tecnologia está disponível para todos, né? Então, o que eu quero dizer? Eu sou fiel a você, gosto muito da marca, mas eu tenho outra marca aqui que tem uma tecnologia parecida, só que ele está fazendo uma conta diferente. Ele está me apresentando um produto numa maneira diferente, né? Não somente no relacionamento. Entendi. Os filhos chegaram com uma cabeça já nesse sentido, assim, né? Mais profunda, mais, por um lado, assim, até mais corporativo, mais... para o negócio, né? O antigo ali, ele nasceu, a empresa foi indo, aquele jeitão familiar, deu super certo. Então podemos dizer, de certa forma, que o negócio, a relação mudou um pouco do coração para a cabeça, né? Assim, era mais o sentimento histórico junto, caminhamos junto, crescemos junto. Agora entrou um outro que não nasci junto com isso, mas vamos ver o valor de negócio. Isso, exatamente. Muito bem. Você falou muito bem. O valor do negócio, né? Então, nós, preocupados até com esse momento, né? Porque, poxa, agora a gente vai ter que atender esse público novo. Então, foi esse o nosso desafio na época, né? Começar a entender como que é a chegada desse novo cliente nosso, né? Porque era a mesma transportadora, mas era um outro cliente praticamente, né? Sim. E linkado a isso, nós já tínhamos um programa na época chamado Família Scania,
que era um programa, é um dos maiores aí do setor de transportes do mundo, onde os clientes da Scania eram levados para destinos, os principais destinos aí do mundo, então Orlando, né, Disney, enfim, Europa, bastante coisa bacana, mas era um programa voltado muito ao passeio. Então, um programa para família, né, o nome mesmo Família Scania, mas muito voltado ao passeio. Então, nessa época, nós estávamos começando a pensar alguma coisa, aproveitar já esse programa e, por que não, resolver esse nosso desafio que a gente tinha de atender esse cliente de uma maneira diferente e usar o programa meio que para isso. Nós já tínhamos o programa super bem construído, mas nós tínhamos desatar esse nó. Temos o programa, temos o cliente novo, então como é que a gente faz isso, né? E aí foi nesse momento que nós começamos a ter ideias de, poxa, por que a gente não então transforma esse programa em algo assim mais de aprendizado? De repente o cliente, esse novo que está chegando, por que em vez de levar para Orlando, a gente não leva ele para o Vale do Silício, por exemplo, né? Lugares que estão no hype aí de tecnologia, de inovação, né? Que todo mundo está começando a falar. Isso estou falando em 2017, 2018. Claro que hoje, quando a gente falar de Vale do Silício, né, todo mundo já está sabendo, mas na época era uma novidade, né? Poucas pessoas faziam viagens ao Vale do Silício, por exemplo, estou falando Vale do Silício como exemplo, né? Então a gente começou a pensar nisso. E para isso, nós tínhamos que encontrar algum parceiro que já tinha isso pronto, ou pelo menos já tinha isso né, como conhecimento avançado, né, alguma escola, alguma coisa que poderia ser nosso parceiro nesse sentido, que não era o nosso core. Né? Levávamos as pessoas para fora, mas nosso core não era a viagem em si. Né? Então, começamos a buscar parceiros nessa época. E foi nesse momento que nós encontramos a Hyper Island, né? Depois de muita busca aí, por ser uma escola sueca também, né? A Scania ela é originária da Suécia, por ser uma escola de origem sueca, Hyper Island, começamos as conversas. Então, em 2017, 2018, justamente nesse momento, para desatar esse nó. E eu lembro que a gente fazia primeiro um pré-evento aqui no Brasil, né? Juntava o grupo, começávamos já a criar esse consenso de grupo, exato, né? Exato. Para pessoas se abrirem também. Exato. E aí, depois disso, a gente partiu, todo mundo no avião, botamos todo mundo no avião e fomos para Estocolmo também. Exatamente. Né? Foi muito interessante essa ideia que vocês tiveram de fazer esse pré, né? Essa ambientação antes de viajar, porque esse pessoal, eles, na maioria deles ali, com exceção de um ou de outro que já tinha feito algum curso fora, alguma coisa fora, assim, na maioria, acho que 90% pelo menos, não tinham tido contato com alguma coisa assim mais radical, vamos dizer assim, mas alguma coisa que mexesse muito com a mente, né? com a forma de pensar, né? Com o famoso mindset. Então, colocar eles numa sala aqui no Brasil minimizava um pouco esse impacto, né? Isso foi uma ideia em conjunto nossa ali na época. Então, criamos um ambiente juntos ali com a Hyper, né? De inovação, mais ainda no Brasil. Então, ali já teve a intervenção da Hyper, já teve as dinâmicas, as ativações, né? Já trazendo um pouco o conceito ali, como que ia ser, já dando um pouco o tom de como que ia ser a viagem, mas como estava em solo brasileiro, né? Dentro ali da Scania, ainda na sala da Scania, então o impacto foi minimizado. Mas se eu não me engano, foram 2 dias que nós fizemos aqui no Brasil, mas esses 2 dias o pessoal ali já viu que realmente o negócio ia ser diferente, né? Eu participei intensamente desses 2 dias e eu lembro que nas conversas e ao final de cada dia, né, no reflection ali que era feito ao final do dia, o after review, né, como a Hyper chamava, já notava que as pessoas, caramba, opa, peraí, né, já dava um choque inicial, já dava um impacto inicial bem forte só ao final ali desse primeiro do segundo dia. Foi muito bacana. Então foi muito bacana esse pré-viagem, né? Esse pré-evento começar aqui foi uma sacada muito interessante. Aí logo depois disso, todo mundo no avião, a gente foi para a Suécia. O que eu lembro daquela época, assim, a gente pode falar um pouco sobre o que nós fizemos lá, né? Assim, que foi que eu senti muito que era
comparando com os programas que a gente começou, que vocês fizeram antes, eu senti que isso era muito ter uma experiência juntos. Né? Viagem era isso. Vamos ter uma experiência junto, vamos levar cliente, porque você cria uma jornada, uma história juntos. Né? Exato. E aí a gente foi partindo mais para ter uma exploração juntos. Isso. Né? Saindo e tentando explorar os novos caminhos, as novas oportunidades que tem lá. Né? Exato. E aí eu achei super interessante, né, as visitas que nós fizemos lá. Mas o que mais me marcou, na verdade, foi quando a gente foi para a Scania, porque lá, a Scania, na Suécia, tem uma cidade praticamente, né? Toda uma área fechada. E quando é fechado, todo mundo pode dirigir aqueles caminhões. E foi a primeira vez que eu dirigi aqueles caminhões imensos com 20, 30 toneladas e peguei ônibus também. Foi uma coisa, para mim, isso me marcou muito. Sim. Mas claro que visitar a Scania faz parte disso, né? Mas além disso, a gente fez uma série de outras atividades, né? Que foi trabalhar com coworkings, ter uma série de apresentações de pessoas do ecossistema sueco diferente também, né? Exato. E como é que você acha que isso funcionou? Então, do mesmo jeito que para você foi uma surpresa dirigir um caminhão, para eles que já estavam acostumados a dirigir um caminhão, estar numa sala para trabalhar de forma colaborativa, construir ideias de uma maneira rápida, enfim, tudo que a Hyper proporcionou na época, né? Construir um protótipo em 30 minutos, fazer um pitch de um produto que você criou ali ou de um serviço, né, em cima desse protótipo. E isso acho que foi, né, da mesma maneira que você ficou surpreso com a direção do caminhão, eles também ficaram surpresos em construir um protótipo em 30 minutos. Então, mais ou menos, fazendo um pouco essa analogia. E você começou a falar, assim, já dando bem assim a dica do que eu vou falar até, das surpresas, da construção juntos, né? Porque uma coisa é a gente já programar tudo certinho, ó, vai acontecer minute by minute, vai acontecer isso, vai ser isso, a experiência vai ser essa, tal. Outra coisa é falar, nós vamos para lá, nós vamos visitar tal lugar, nós vamos estar num cowork, nós vamos estar na Ericsson, enfim, qualquer lugar que a gente visite. Mas o que a gente vai fazer lá? Não, nós vamos descobrir juntos. Então, acho que esse estar aberto para a curiosidade, né, ter essa antena ligada para a curiosidade, estar de uma maneira consciente nos lugares, eu acho que isso é uma coisa assim que, não só lá, mas todo lugar que você vai fazer a diferença. Isso fez a diferença para esse público. Eles estavam super curiosos, super querendo saber o que ia acontecer e estavam conscientes do que estava acontecendo. Né? Saíram do modo automático do dia a dia, foram para um lugar que é a Suécia, que poxa, já é um lugar super lindo, super bacana. Estar na Scania lá na Suécia, para muitos lá foi a primeira vez, então, poxa, também já foi muito bacana. Mas eu acho que tudo o que estava por trás disso, que era a construção junto, trabalhar de forma colaborativa, estar aberto ao novo, visitar lugares que as pessoas nunca visitaria que se fosse uma viagem particular. Porque o transportador, ele vai meio no óbvio, como nós também. Né? A gente vai acaba indo meio no óbvio, no que a gente gosta, nos assuntos que a gente busca. Eu não sou mais assim, tá? Mas é difícil você ir para um lugar que te desafia, que de repente te traz alguma insegurança, que te traz um desconforto. É difícil você buscar isso. Você vai para o conhecido. Então essas pessoas que estavam ali, eles viviam o mundo de transportes. Então estar naqueles lugares ali desafiaram eles também. Eles não sabiam o que ia acontecer. Mas ao final de cada dia, as dinâmicas que foram propostas, as conversas, né? Muitos ali não falavam inglês de repente. E aí, pessoas ali que estavam falando inglês, claro, tinha tradutor, mas todo acho que aquele ambiente proporcionou para eles assim um destrave da mente. Acho que é meio que isso, sabe? Destravou, falou, nossa, é muito legal você estar num ambiente que você não sabe o que vai acontecer, você se abre, cria aquele ambiente até de segurança psicológica, vamos dizer assim, né? Todo mundo criou uma segurança muito grande no grupo por conta das falas, por conta das aberturas que foram feitas ali. E isso, com certeza, ao final dessa viagem, eles foram levados a um outro nível, né? Se tornaram novas pessoas, novos profissionais, e isso teve um reflexo muito grande nas empresas deles. Nós acompanhamos depois. Os reflexos que tiveram foram muito grandes. Então, acho que a viagem proporcionou muito disso, né? Essa abertura de mente mesmo. Né? Falando de uma maneira assim, bem compacta, vamos dizer assim, né? E na verdade, assim, o modelo que nós utilizamos lá é um clássico, né? Que nós utilizamos muito no Hyper Island, que é aquele tripé de impacto, provocação, experiência e reflexão. Isso. Né? Então, assim, a gente fez a provocação aqui no Brasil antes de ir. Né?
fomos para a experiência, fomos para a exploração junto e no último dia nós fizemos a reflexão, Sim. que basicamente é uma reflexão em 4 níveis. Primeiro, o que aconteceu, recapitulando, o que isso provocou em mim, né? Gostei, não gostei, foi legal, isso aqui achei estranho e tal. Depois disso, o que eu aprendi com isso e no final, o que eu quero levar para frente com isso? O que eu quero mudar na minha empresa, na minha vida em função daquilo que eu vi agora, experienciei essa semana aqui, né? E o que nós encontramos, o que a gente acha importante disso é quem traz a relevância disso é o próprio participante. Exato. Né? Por isso que a gente vê muito como facilitador. Tá? Eu não sei se tem como sentir isso, mas é a própria turma que leva isso para frente. Né? Eu costumo até assim falar, né? Assim, no caso da Hyper, a gente está falando da Hyper aqui, então a Hyper ela não vai mudar a sua vida, não é ela que vai mudar, mas ela vai proporcionar um ambiente, vai te facilitar, né? Por isso que é facilitador, facilitar a sua, como eu posso dizer, o seu, é você com você mesmo, né? É o contato seu com você mesmo, porque como você disse, esse ambiente todo proporcionou essas pessoas a serem elas mesmas, a encontrar lugares dentro delas mesmo que de repente ela não tinha acessado. A facilitação para esse acesso nesses dias foram enormes, né? Isso que a gente está conversando aqui, criaram vários momentos desse tipo, né? Então, por muitas vezes as pessoas choram, as pessoas ficam exaltadas, as pessoas, sei lá, né? Elas entram num estado emocional muito grande por conta disso, né? A facilitação dela se conectar com ela mesma. Acho que essa é a palavra, né, que eu estava buscando. É a conexão das pessoas com elas mesmas. E quando você conecta com você mesmo, é a melhor coisa do mundo, porque aquilo é a sua essência. Não é o Jesper falando, não é a Hyper falando, não é ninguém falando. É ela mesma chegando à conclusão dela, baseado nas experiências dela de vida, profissional, cada um com o seu negócio, cada um com a sua cultura familiar, com a sua cultura de empresa. Então, acho que isso, ela acessa um lugar que muitas vezes ela não tinha acessado até aquele momento. Então, acho que a transformação vem disso, né? Você acessar algum lugar que você não tinha acessado e é o lugar mais genuíno possível, que é você com você mesmo. Sim. Né? E aí, só complementando um pouco isso da reflexão, né, que foi proposta ali, é justamente para fazer esse fechamento, né? Porque também não adianta você, passa pela experiência, aí chora num dia, participa, foi legal, apresenta o pitch, apresenta tal, e no final, essa reflexão é super importante, né? E muitas pessoas ali levaram isso para os negócios. Eu vi que depois, até conversando com as pessoas, levaram para as empresas. Atividades que faziam nas empresas, pequenas às vezes, reuniões, desafios que estavam passando, alguma coisa mais caótica, aí tiveram que reunir o pessoal e tal. Ao final, fazer o reflection review, fazer o after review, enfim, fazer a reflexão final. Justamente para fixar toda aquela experiência que passou. Então, Fábio, é isso que eu queria te perguntar. Como é que foi depois... pensando no desafio inicial que a Scania sentiu, né, de mudar, eu falei da coração para a cabeça, né, mas um pouco pensando mais no negócio, e de fato qual foi assim o resultado disso? Vocês conseguiram capturar essa nova geração? Como é que a relação foi depois e qual foi o resultado desse trabalho? Não, bacana. Obviamente uma viagem como essa, a parte de relacionamento, que é a parte de coração que a gente está falando aí, né? Ela foi muito ativada, né? Foi muito acessada, porque você passar 7, 10 dias com um grupo e todas essas atividades, o seu lado emocional ele acaba sendo muito acessado, né? Então a parte de relacionamento por si só já falou, né? Mas quando volta para o negócio, se você fica só no relacionamento, só no coração, para esse público, de repente, já não daria conexão como deu no passado, né? Com os antecessores ali, né? Com o pai e tal, né? Então, a proporcionar momentos ali que essas pessoas levaram cases para as empresas, né? Poxa, como eu posso tocar uma reunião daqui para frente? Como que eu posso construir um protótipo? Como eu posso, de repente, em 15 minutos, juntar meu time ali do negócio... e sair com alguma coisa tangível, com a solução de um problema que antigamente eu fazia 10 reuniões e reuniões de 1 hora, e aí você sai com mais problema do que entrou. Agora, de repente, com uma dinâmica que eu aprendi na Hyper, eu consigo implementar ali 15 minutos, eu consigo sair com uma solução.
Então nós percebemos que muitos deles acabaram pescando muito que foi passado ali pela Hyper, implementaram nos negócios. Então, por conta disso, também criaram comunidades, que a gente fala muito da rede, né? Então, por mais que você é uma empresa mega bem relacionada, uma empresa super de sucesso, mas se você não trabalha nesse ambiente de rede, e isso a Hyper eu sei que também proporciona bastante, né? Esse mindset, você vai até um certo ponto. E hoje, cada vez mais você trabalhar em cooperação, colaboração e em rede, você vai conseguir chegar em lugares que você não chegava antes de uma forma mais rápida, enfim, né? E acho que isso eles pescaram bastante. Haja visto que quando terminava o programa, aquele grupinho que tinha permanecia, porque aí trocavam-se ideias. A diversidade de ideias era também muito levantada ali na Hyper, porque a gente fala muito de diversidade hoje, claro que tem a diversidade de etnia, diversidade de diversas, né, situações aí, Sim. mas tem a diversidade de ideias, né, de cultura. Então, essa diversidade de um cliente nosso do Nordeste com o do Sul, que por muitas vezes eles acabavam até nós somos concorrentes, né? Até um aspecto meio bairrista. Agora eles viram que isso aí é uma potência. Eu ser do Nordeste, com a cultura do Nordeste, e você ser do Sul, quando a gente troca uma ideia, nós vamos se complementar. Então isso, depois desse encontro da Hyper, eles começaram a fazer muito também. Então nós percebemos que nos grupos ali foram criados negócios novos, modelos de negócios novos dentro dos próprios negócios e também uma abertura, por exemplo, até para conectar com startups, sabe? Fazer um Open Innovation, alguma coisa ali dentro da empresa que até então era super tradicional. Não, pelo amor de Deus, como é que eu vou botar uma startup ali dentro do negócio? Os caras vão roubar minha ideia, os caras vão roubar meus dados, enfim, né? Mas com a volta, eles perceberam que estar junto em ambientes de inovação, poxa, era o melhor dos mundos. A startup vem com a expertise dela, complementa aqui com o que a gente precisa, principalmente atuando numa dor específica, e é legal para todo mundo. Então nós percebemos que o movimento começou muito nesse sentido. Entendi. E obviamente, como a Scania proporcionou isso, aí vem um lado um pouco junto emocional também, tudo que proporcionou, eu acredito que criou um novo cenário, assim, sabe? Um novo cenário a partir desse programa que na época chamava Next Gen, né? Então, na verdade, mudou tanto para a Scania quanto para os clientes. Com certeza, né? Com certeza. E ficou até mais fácil vender dali para frente, porque a Scania já é uma empresa inovadora, né? Tanto da parte de tecnologia, mas assim como também da parte de cultura, né? De mindset e tal. Então, como a Scania já tem essa cultura de inovação, e as empresas também essas empresas começaram a também trazer mais para o lado de inovação, uma mente aberta, colaborativa e tal, a conexão no dia a dia dos negócios ficou muito mais fácil. Então criou um rapport, vamos dizer assim, do negócio, mas não pelo negócio, mas por um outro caminho que foi se aberto a partir desse programa. E você ficou encantado com essa ideia da transformação, Fiquei. Virou agente, né, de transformação e agora, olhando empresas nessa situação que a Scania se encontrava, ou Sim. outras empresas agora, quais são as dicas que você dá para a empresa, né, que agora pensa que está o momento, que por qualquer motivo vê que eu preciso fazer algo diferente, eu preciso fazer alguma transformação. Quais são as dicas da sua Sim. experiência que você quer passar? Como eu estive junto com esse programa, junto com a Hyper, na época tal Next Gen, em diversos momentos, tanto nos bastidores na construção, mas também como participante, experimentei muita coisa que a Hyper, né, proporcionou na época. Eu fui uma das pessoas afetadas, vamos dizer assim, pelo bom sentido, né, nesse quesito transformação. Então eu percebi que realmente, ao acessar o Fábio, eu tinha coisas que eu não tinha acessado até então. Então a partir dali eu comecei a buscar novos assuntos, estar em novos ambientes, frequentar novos ambientes. Inclusive fiz alguns cursos da Hyper, gostei muito, né, do jeito, né, assim, fiquei muito, nossa, é isso o caminho. Como eu estava perto da Hyper, né, foi a Hyper que eu conheci, então acabei até me aproximando, fazendo alguns cursos, mas aí pensando já no Fábio como pessoa física, vamos dizer assim, né, claro, profissional também, mas principalmente como pessoa física. E por passar esses momentos de transformação, eu vi que
poxa, eu preciso, então, como eu disse no começo do podcast, eu preciso expandir um pouco isso, né? Eu preciso expandir, e aí vai entrar agora na dica aqui que você me perguntou, tô dando toda essa volta, por quê? Estar conectado com pessoas diferentes, frequentar ambientes diferentes, ver notícias diferentes, ler livros diferentes, enfim, acho que estar em contato com o novo, né, começando assim pelo lado pessoal, é o primeiro passo para isso, estar em contato com coisas novas, né? Não ter preconceito, muitas vezes nós temos preconceito, e quando a gente acessa algo diferente, algo novo, a gente acaba descobrindo coisas em nós mesmos que nós não tínhamos descoberto antes, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, né? Estar em contato com pessoas diferentes, lugares diferentes, que você não frequenta, ouvir podcasts, né? Diferentes, de repente, eu sou do mundo do transporte, só vou ouvir sobre transporte, sobre diesel, não. Ouve sobre coisa diferente que vai vir em sites diferentes, né? E automaticamente, quando você começa esse processo de transformação, se você está numa empresa, se você é transportador ou não, enfim, qualquer empresa que você está, a empresa em si também ela tem que criar um movimento de se conectar, como eu disse, com ambientes e estar em lugares que não estavam antes. Mas como é que a empresa vai fazer isso? A empresa são pessoas, né? Então, quando eu disse, por exemplo, conectar com startups. Não, mas aqui não. Conecte com startups, vá em eventos de tecnologia, vá em eventos diferentes na sua cidade, porque você vai enxergar novos modelos de negócio, vão conhecer pessoas novas, vão trazer insights novos, né? E por conta desse conhecimento, dessa provocação que vai chegar ao você estar nesses ambientes novos, automaticamente você vai enxergar a sua empresa também com outras oportunidades. Você vai abrir o leque, de repente, de atuação da sua empresa. Hoje tem N exemplos que a gente pode dar aqui, né? Vou dar os mais clássicos, né? Netflix e tal. Poxa, qual que é o concorrente seu hoje, né? Então, se eu tenho uma transportadora, às vezes o concorrente não é uma transportadora. Se eu tenho uma padaria, às vezes o meu concorrente não é a padaria do lado. Né? Às vezes é um modelo de negócio totalmente diferente. Né? Então, a Netflix o Netflix não era locadora. A Uber não era empresa de táxi, né? Então, vou dar outro, né? O Airbnb não era empresa de hotel, sim. Né? Então, desculpa estar falando dos clássicos, mas é que às vezes dá mais aderência, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, porque hoje um modelo de negócio que está no hype, está super dando uma grana, está no sucesso, por conta de uma empresa que chega ali que nem tem nada a ver, pode até quebrar a sua empresa. Não, né? A gente vê isso às vezes. Isso né? A Bosch que faz furadeiras, de repente não estava nem atento para que agora começou a vender gancho adesivo, por exemplo. Né? Pois Não vou fazer mais buraco no meio da parede. Né? Pois né? Porque aquela coisa, eu não quero a furadeira, eu quero buraco, né? Não preciso comprar furadeira, então eu deixei de comprar furadeira e aí tem outras soluções, né? Aí tem a 3M que montou o adesivo duplo e eu não preciso mais da furadeira, né? Então é isso. Eu acho que estar em exposição em ambientes, tanto pessoa física ali, quanto jurídica, diferentes, frequentar, né, enfim, lugares diferentes aí para poder... De repente, o que a gente vê muito, e principalmente nas empresas maiores, e engraçado, em empresas que têm maiores estruturas, né? Porque normalmente empresas multinacionais ou empresas grandes, eles têm job description para todo mundo, têm uma carreira muito definida. E eu acho que às vezes encontramos pessoas que veem isso como se fosse um trem-bala. Eu já entrei, todo mundo quer entrar na empresa. Uma vez que você pegou o assento daquele trem-bala, vai te levando para frente. Mas o que acontece com o trem-bala tudo bem, você vai chegar no seu destino, mas você acaba não curtindo a passagem. Você acaba não olhando para o lado. Exato. Né? Então, assim, esse é o convite que a gente tenta fazer para as pessoas. Para um pouco, olha para o lado. Tudo aquilo que você costuma dizer, não dá tempo, não quero, não vou, tenta dizer, eu vou, de vez em quando. Isso. Saia do trilho. Porque eu acho que, primeiro, acho que é muito importante para a nossa neuroplasticidade, né? A gente desenvolver uma cabeça com uma visão diferente, experimentar algo diferente, e também porque, de fato, acontecem muitas coisas. Assim, eu não sei se você dirige muito, né? Mas se você tenta sentar atrás, pega um Uber e faz a mesma jornada, eu vi isso. Né? Quando eu saí, por exemplo, trabalhei muitos anos como executivo e eu escolhi não ter carro depois, né? Como o mundo se abriu, porque eu olhava para o lado quando dirigia as lojas, das mesmas ruas que eu sempre passava, de repente eu estava vendo outra coisa. Exato. Isso é muito interessante que você está falando, que eu estou passando por isso, inclusive, nesse momento.
é a questão do estar no automático, né? Porque se você está no automático, o automático ele vai te levar como o trem-bala, né? Você está dirigindo, se você chega no destino, você não lembra, né? E isso é uma condição até neural nossa, né? O nosso cérebro ele tem essa condição, né? De te poupar energia, você tem que ficar prestando atenção em tudo, ele economiza, e aí você criou, né, a sinapse ali, você vai embora, você não precisa mais pensar, né? Assim como você não precisa pensar em dirigir, né, tal, né? Mas a partir do momento que você, de uma maneira consciente, estando na empresa, trabalhando, ou estando dirigindo o carro, ou qualquer lugar que você está, você prestar atenção no ambiente, o ambiente ele te traz muita informação. Né? Acho que é um pouco do que você falou aí, né? Sim. E eu também, depois que eu saí da Scania, eu não tive mais carro, né? Ando hoje de metrô, de ônibus, de bike, de patinete, enfim, o que tiver disponível eu ando por conta disso. Porque você aprende muito. Um caminho que você faz, você presta atenção, você olhar as pessoas nas ruas, como as pessoas estão se portando, olhar para o rosto das pessoas, olhar para os comércios, né? Olhar, puxa, aqui não tinha, agora está um prédio, enfim, prestar atenção mesmo, né? Eu acho que quando eu falei ele estar mais consciente, está muito conectado com isso que você falou agora. Eu acho que essa é uma virada de chave muito interessante, viu? Perfeito, Fábio. Muito legal bater esse papo contigo. Legal. É super interessante ouvir sobre a experiência na Scania. Bacana. Esse processo de transformação, né? O que provocou isso, o que é que nós fizemos, né? Na época, o resultado disso. E também da sua carreira, né? O teu trabalho hoje, né? A sua transformação pessoal que partiu, inclusive, desse trabalho. Né? Achei super legal. Muito obrigado por estar aqui no nosso podcast hoje, tá? E para você aí, se você gosta do nosso conteúdo, gostou do trabalho e que a gente está trazendo nas discussões aqui, nos dê um like, clica naquele botão lá para assinar nosso podcast, a campainha, e a gente se vê no próximo episódio do Hypervision Podcast.